noite, meus amores. Mais uma vez estamos aqui às segunda-feiras, às 20 horas e 30 minutos, para a gente ter aquele bate-papo gostoso, descontraído, falando de comportamento, relacionamento e sexualidade humana. E eu tenho a cada semana proposto um tema, né, para que a gente possa discutir e associar com as questões que chegam até mim de todo o Brasil, as dúvidas, né, das pessoas que assistem, das pessoas que acompanham o meu trabalho e que nós procuramos, na medida do possível, responder na ordem, né, que chegam essas perguntas e também falar de temas do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa rotina, que é isso, né? Nós vivemos isso todos os dias, nós temos uma série de questões todos os dias, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa vida familiar, na nossa vida sexual. Então, realmente, é bastante coisa para a gente poder discutir. Por isso que a Juju está aqui toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. Como vocês podem perceber, a tosse ainda não foi embora, mas não tem problema. Ela não me impede de fazer absolutamente nada, né? Algumas pessoas usariam isso como pretexto, mas eu não uso como pretexto. E vamos lá. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas começarem a entrar. A gente tem um pequeno delay, né? Até as pessoas conseguirem conectar. Para aqueles que consideram que a live possa ser útil para algum amigo, algum familiar, enfim, por favor, compartilhem o vídeo, né? Que eu acho bastante interessante a gente ter o maior número possível de pessoas acompanhando e tirando as suas dúvidas, podendo esclarecer algumas questões. Eu acho é um espaço bacana, é um espaço aberto, é um espaço planejado justamente para isso. Combinados? Então vamos aguardar mais um pouquinho. Quem for chegando, vai falando um oizinho, vai dando boa noite. Eu tenho aqui alguns recadinhos para passar para vocês, né? E perguntar: como foi o final de semana de vocês? Como é que foi o Dia dos Pais? Né? Para aqueles que ainda têm o privilégio de ter papai, né? Como que foi? Comemoraram, né? Quem não mora perto mandou uma mensagem, ligou. Aliás, né, gente? Vamos ligar, porque atualmente é tudo tão por mensagem, as pessoas dão parabéns por mensagem. Enfim, eu gosto do contato mais direto e que a tecnologia toda está se perdendo. Mas vamos priorizar. Então, quem ligou para o papai para dar parabéns, enfim, quem conseguiu reunir a família, porque isso nem sempre é muito fácil, né? Reunir a família para estar junto no almoço de domingo em comemoração ao Dia dos Pais. E assim, eu também penso nas pessoas que têm o privilégio de ter um bom pai, de ter uma boa mãe, porque embora tenha essa coisa do endeusamento, né, de pais e mães, nem sempre, né, gente? O relacionamento é bom, o relacionamento é tranquilo, com papai ou com mamãe ou com os dois, enfim. Então, quando você tem um relacionamento harmonioso, quando você tem um relacionamento de carinho, de afeto com os seus pais, isso é fantástico e é um grande privilégio, né? Então, aproveitou para dizer eu te amo? Hein? Você tem dito eu te amo? Tem. Faça isso. As pessoas que são importantes para você, as pessoas que você considera fundamentais na sua vida, diga eu te amo, diga o quanto é importante essas pessoas existirem para você. É tão importante expressar o nosso amor, expressar o nosso carinho. Acabei de receber um eu te amo. Olha que bacana. Eu também te amo, amor. Mamãe também te ama muito. Então é tão importante você expressar o seu carinho, expressar o teu sentimento para alguém, porque a gente fica com aquela ideia, não, mas sabe, não. Vamos falar, vamos abraçar, vamos beijar, que é tudo de bom. Não pode economizar nisso. Um recadinho para vocês. Tá se aproximando o dia da segunda jornada de psicologia de Americana, que será realizado no próximo dia 26 de agosto, a partir das 8 horas, no Hotel, aqui em Americana. Você já se inscreveu? Gente, vai ser um evento muito bacana, vai ser um evento muito interessante, com variadas
modalidades, né, da psicologia. Eu vou estar abrindo o evento falando da resposta sexual humana. Então, nessa segunda jornada de psicologia, eu vou falar sobre desejo, excitação e orgasmo. Vou explicar como o organismo masculino e feminino funciona. Então, eu vou estar abrindo o evento com esse tema, né? E vou também, aproveitando o ciclo de palestras que a segunda jornada de psicologia vai estar promovendo, e vou levar os meus livros, né? Os livros que eu já publiquei, e esse último, né? Que é o Amor Próprio, que foi lançado recentemente. Eu vou ter lá alguns exemplares para quem quiser, ok? Mas se inscreva, vai ser um evento aberto ao público, olha que bacana. Qualquer pessoa pode assistir esse ciclo de palestras na segunda jornada de psicologia de Americana, né? Claro, pessoas adultas, ok? E você pode entender um pouquinho melhor como funciona, você pode ter, de repente, ter espaço para tirar a sua dúvida, vai ser muito, muito bacana, vale super a pena. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá, tá? No site da Psi, eu deixo anotadinho para vocês. É só procurar a segunda jornada de psicologia de Americana, faça a sua inscrição e a gente se vê dia 26, se Deus quiser. E também, nos dias 28 e 29 de outubro, vai ter a primeira feira literária de Americana. Olha, gente, que bacana, a primeira feira literária de Americana, e a Juju vai estar lá, firme e forte, claro. A minha versão escritora, né, vai estar presente nesse evento, que eu acho o máximo essa iniciativa. A gente precisa tanto de iniciativas que promovam o interesse à leitura, o interesse à cultura, que a gente possa estar estimulando os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as pessoas de um modo geral a ler. Quem lê, quem procura se informar, quem tem cultura, é mais difícil ser manipulado. Gente, a gente precisa ler, né? A gente precisa passar esse hábito para os nossos filhos dentro da nossa casa, a gente precisa ensiná-los o prazer da leitura. Isso realmente é muito importante. Boa noite para todas as pessoas que estão chegando, né? Um prazer tê-los aqui hoje novamente com a gente. Um grande beijo para vocês, ok? Então, eu já mandei os recadinhos, vamos lá. A proposta da nossa live de hoje, né, que eu achei bastante interessante e que a gente lida todos os dias, gente. Você pode me dizer se na sua vida você já não lidou com várias situações de conflitos que faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos relacionamentos, e é muito importante você saber se você consegue, se você tem habilidade para lidar com uma situação de conflito, que surgem e vão surgir muitas situações de conflito, muitas situações de divergência. Pode ser com a sua parceria, pode ser com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu colega de trabalho, com um familiar. Então, relacionamento humano implica em conflitos vez ou outra, e pelas mais variadas razões. Deixa eu falar um oizinho. Oi, Lu, um beijo pra você, minha linda, boa noite. Prazer tê-la aqui com a gente, viu? Então, eu queria perguntar pra vocês, você sabe lidar com conflito? Como é que você se comporta quando você está numa situação conflituosa? E eu tenho aqui esse tema, né, pra gente poder abordar, e várias dicas, gente, que eu achei fantástico. Eu, inclusive, postei isso na minha página profissional e no meu blog, né, no falapraju.com.br, para que as pessoas possam refletir e se autoanalisar, né? Quando você está numa situação de conflito com alguém, qual é a sua postura? Como que você reage? Como que você lida com uma situação como essa? Porque muitas vezes, né, gente, sai do controle. Muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com a situação e aquilo que era para ser um diálogo, uma conversa, passa a ser uma briga, passa a ser uma discussão, onde todo mundo perde. Se você não souber como lidar com uma situação de conflito, pode ter absoluta certeza que você sai perdendo. A outra pessoa também, mas você com certeza vai sair perdendo, ok? Então, como é que você se comporta numa situação de conflito? Existem conflitos que são mais leves, né? Menos intensos e que não geram tanto desgaste, mas com certeza você já viveu algum conflito muito intenso, muito complicado, muito difícil de lidar. E aí, você se lembra como foi que você reagiu? Então vamos lá. Dicas para gerenciar um conflito.
dicas para aprender a se posicionar, para aprender a lidar com uma situação de conflito. Porque, claro, se você tem relacionamentos de toda ordem, né, em todas as esferas da sua vida, você vai ter conflito. Não tenha essa dúvida, porque você vai ter conflito, ok? Então, primeira dica fundamental quando você está numa situação de conflito: ter respirações profundas, respirar profundamente. Quando a respiração, ela é fundamental para vários aspectos, né? A respiração profunda, ela baixa o nosso nível de ansiedade, ela nos acalma, ela faz com que a gente fique mais relaxado. Então, saber respirar, e existem inúmeras técnicas que ensinam a respiração, a forma de se respirar corretamente para que você tenha todos esses benefícios, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando está num conflito, né, de grau e intensidade variado, pode ser menos intenso, mais intenso, é respirar profundamente. Sabe aquelas respirações assim, ó? Viu? Porque normalmente num conflito, a tendência é você mais ou menos ouvir o que a pessoa está falando e já ficar pensando na resposta. E já buscar se defender, porque a situação de discussão ela é sempre muito desgastante. Por quê? Porque você não vai muitas vezes aceitar aquilo que a outra pessoa está te dizendo e você vai querer se posicionar, você vai querer colocar a sua ideia a respeito, né? E quando nenhuma das partes tem o interesse em entrar num consenso, obviamente que não se chega a lugar nenhum. Então, oi, Deu! Boa noite, minha linda, tudo bem? Tô aí na torcida. Minha amiga Deusa, né? É uma excelente doceira. Gente, vocês não fazem ideia da delícia que são os doces dela. E ela finalmente resolveu se dedicar exclusivamente a isso. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, porque quem faz algo com capricho, com dedicação, com amor, não tem como dar ruim, gente. Não tem. Quem já experimentou os doces da minha amiga Deusa sabe do que eu tô falando. Eu, Juju, nem sou uma pessoa tão ligada em doce, mas é uma delícia. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Deixa eu falar. Oi, Marilene, boa noite. Um beijo pra você, minha querida. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira dica fundamental para lidar com conflito: respirar profundamente. Não perca o seu controle da sua respiração. Isso vai ser fundamental para o resultado final de uma discussão, tá? Então, as respirações profundas, elas cessam a produção de 2 hormônios de estresse. Quais são esses 2 hormônios? Adrenalina e cortisol. Gente, vocês não fazem ideia o que esses 2 hormônios causam de estrago no nosso organismo, tá? Então, quando você respira profundamente, você diminui a produção desses hormônios. Então, você vai ter mais habilidade, você vai ter mais controle para se posicionar na situação de conflito. Outra dica muito importante: concentrar-se nas reações do seu corpo, né? Então veja só, o que acontece? É o que eu estava falando no começo do vídeo, né? Expresse o seu amor. Isso é fundamental, gente. A pessoa é importante para você, você ama essa pessoa, então diga eu te amo. Também te amo, Deu? Valeu, viu, pela expressão de carinho. Minha amiga de trocentos anos, não vou nem falar. E eu tenho realmente muito amor pelos meus amigos. Então vamos lá. Concentre-se no seu corpo. Preste atenção como que o seu corpo está reagindo. Quais as sensações que você tem do seu corpo numa situação de conflito. Vocês sabem que numa discussão acirrada, os ânimos começam a se elevar. As pessoas vão tendo uma alteração de voz, de expressão e de reação física, que é uma resposta natural quando você se sente ameaçado. O seu corpo ele reage de uma maneira a se defender da possível ameaça. Então, dependendo do tom da discussão, se você não estiver prestando atenção nas reações do seu corpo, você começa a se contaminar com a reação do outro. Então, se o outro está exasperado, se o outro está muito irritado, se o outro está agressivo. Claro, numa discussão, gente, ninguém fica, ah, meu amor, não, meu lindo, não é assim. Vocês ficam dessa forma numa situação de discussão? Então, quanto mais agressivo for a reação da outra pessoa, isso pode também ser transferido para você e você se contaminar.
Então, quando você percebe, né, que o seu corpo começa a ficar tenso, a gente sente toda a musculatura enrijecendo, a gente vai ficando duro, aquela expressão de tensão na nossa fisionomia. Então, você precisa retomar a sua postura, tá? O que seria isso? Coloque o seu corpo num estado neutro, relaxando os ombros, porque o quadro de tensão, ele pega muito aqui. Então, você tem que relaxar os ombros e as mãos. É interessante quando a gente fica muito irritado, quando a gente fica muito nervoso, a gente tem uma reação reflexa de fechar a mão, como de tensionar toda a musculatura, que é uma reação a uma possível ameaça, é uma reação de defesa. Mas imagine numa discussão, né? Você está numa discussão com a sua parceria, você está numa discussão com o seu amigo, você percebe seu amigo fazendo assim, ou o seu parceiro, ou enfim, fazendo dessa forma. O que você vai entender? Nossa, ele vai me bater. Automaticamente, todo o seu corpo se defende tensionando toda a musculatura, tá? E a reação, assim, o teu cérebro já começa a funcionar numa velocidade que você vai procurar se defender. E muitas vezes, o que as pessoas dizem, né? Que a melhor defesa, o que é? É o ataque. Né? Então fica um atacando de lá, o outro atacando de cá. Então você precisa se concentrar no seu corpo, perceber como está a musculatura e buscar deixar o seu corpo numa posição neutra, relaxando a musculatura dos ombros e das mãos. As mãos têm que ficar assim, ó, soltinhas, né? Ao longo do corpo, sem nada de contração, tá? Então essa posição, o que passa para a pessoa com quem você está discutindo, com quem você está tendo um conflito? Passa aquela sensação de positividade, que você está desarmada, que você está tranquila. Então, do mesmo jeito que a agressividade pode te contaminar, o seu estado de tranquilidade também pode ser transferido para outra pessoa. Então, tem que ter um controle mental e físico muito bom para você não apresentar nenhuma manifestação de agressividade a outra pessoa com quem você está discutindo, para que ela não entenda que tem que se defender, e aí o nível de discussão só vai agravando, só vai piorando. A terceira dica, né? Como gerenciar conflitos. A terceira dica que eu considero fundamental, gente, em qualquer relacionamento, mesmo numa situação que não seja de conflito. Escute atentamente o outro. Escute ativamente o outro. Porque vocês já pararam para observar que numa discussão é cada um querendo defender a sua ideia, cada um querendo ter razão, cada um querendo impor a sua postura e ninguém escuta ninguém? Ninguém escuta. Se você prestar atenção, você vai observar que as pessoas começam a alterar o seu tom de voz, começam a aumentar o seu tom de voz, porque tem a necessidade de ser ouvido, porque não sente estar sendo ouvido. Então veja, se um das pessoas aumenta o tom de voz, aquele que está ouvindo vai se sentir agredido e vai querer falar mais alto. O que vai virar essa discussão, gente? Uma briga, né? Vai virar uma gritaiada, vai virar... E aí começam-se as ofensas verbais, começam-se as agressões verbais, a expressão de fisionômica também bem fechada, bem contraída e agressiva. Então, em qualquer relacionamento da sua vida, em qualquer departamento da sua vida, quando você se relaciona com outra pessoa, você precisa saber ouvir. Você tem todo o direito de discordar, você não precisa aceitar tudo aquilo que é dito, né? Principalmente se não diz respeito a você, mas você precisa saber ouvir. Primeiro ouça tranquilamente, atentamente, deixe a pessoa falar. E em muitas discussões, o que a gente percebe? A pessoa só quer falar. Ela tá com uma necessidade absurda de falar. Ela quer despejar tudo aquilo que ela tem acumulado nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos anos. Quantos relacionamentos eu atendo no meu consultório que logo que o casal chega, é aquela assim, sabe, aquela retomada da história, aquele desenterrar defuntos de 10, 15 anos atrás, é aquela lavação de roupa suja, tudo aquilo que ficou acumulado, que não foi dito, que não foi conversado, porque os relacionamentos, infelizmente, tem muito problema de diálogo, as pessoas não sabem se comunicar.
as pessoas interpretam a reação do outro, sem perguntar se a sua interpretação está correta, passam a acreditar na sua interpretação como sendo verdade absoluta e muda o seu comportamento no relacionamento com o outro sem nem ter dado a chance do outro dizer se realmente é aquilo que foi interpretado ou não. Então, o que a gente atende no consultório de interpretação distorcida, de suposição, gente, num relacionamento, vocês podem ver, a tosse ainda não me largou. Num relacionamento, se você tem dúvida, pergunte. Se você não sabe, pergunte. Se você acha alguma coisa, mas não tem certeza, coloque para outra pessoa. Dê a chance e a oportunidade da outra pessoa falar se realmente é aquilo, né? Se realmente aquilo que você entendeu está correto. Não deduza, não suponha e não passe a se comportar de acordo com a sua suposição, porque a chance de errar é muito grande. E a chance de você danar o seu relacionamento também é muito grande. Então, no relacionamento, qualquer que seja, a gente precisa aprender a ouvir. E, infelizmente, né, a gente percebe hoje em dia a dificuldade que as pessoas têm de ouvir. As pessoas só querem falar. As pessoas só querem colocar aquilo que estão sentindo, que estão pensando. As pessoas não têm empatia. O que é isso, gente? Não se coloca no lugar do outro. Não se vê na posição do outro. Então, numa discussão, num conflito, você precisa saber ouvir. Se você tiver tranquilidade, se você tiver a paciência para ouvir, automaticamente você vai desarmar a defesa da outra pessoa, tá? Então, ouvir num relacionamento, saber ouvir num relacionamento é fundamental para o sucesso e para a manutenção desse relacionamento. Hoje em dia, os casais têm uma série de conflitos porque não sabem ouvir. Os amigos, quantas amizades terminam? Quantas amizades são interrompidas porque não se ouve o outro, não se dá a chance do outro se colocar, tira as suas conclusões, né? Passa a considerar que aquilo é daquela forma e acaba a amizade. Eu tenho certeza que vocês já vivenciaram coisas assim, né? Quantos relacionamentos se degringolam, quantos relacionamentos se desgastam de uma forma absurda, porque os casais param de conversar. Então, no começo do relacionamento, a gente fala sobre tudo, a gente fica horas conversando. Com o passar do tempo, vai diminuindo, até chegar ao ponto, né? Eu vejo isso no consultório com muita frequência, o casal chega, não consegue se olhar nos olhos, não consegue conversar com o outro. E você pensa que isso é de um dia, de uma semana? Não, anos de convivência, anos de relacionamento, sem saber ouvir, sem saber conversar com a sua parceria. Então, numa situação de conflito, essa dica é fundamental, saber escutar, saber ouvir o outro. Quarta dica, muito importante para gerenciar conflito, para saber lidar com conflitos que acontecem ao longo da nossa vida inúmeras vezes e com as mais variadas pessoas. Faça perguntas abertas, tá, gente? O que é isso, né? Então, a maneira mais fácil de evitar perguntas fechadas é aquele tipo de pergunta assim, ó. Não faz, fez e não fez, né? Então, por quê? Quando você coloca dessa forma, você está acusando o outro. Como é que você espera que o outro baixe as armas se ele está sendo acusado? E se o outro não achar justo, ou justa, né, esse tipo de acusação? Você acha que vai ter tranquilidade para parar e falar assim, não, meu amor, não é assim que você está entendendo. Não, minha linda, você entendeu errado. Você acha que numa discussão o tom de conversa é dessa forma? Tá? Então a gente precisa estar sempre atento ao tipo de pergunta que se faz. Ao invés de serem perguntas com um tom acusatório, a gente tem que falar o quê, por quê, né? Quando, como. A gente precisa ter a abertura, né? E dar a abertura para outra pessoa responder questões abertas. E de novo, o que é importante? Porque não adianta nada, tá, gente? Você faz a pergunta e logo em seguida já começa a tagarelar incessantemente sem dar espaço para o outro falar. Daí não adianta. Não adianta você fazer uma pergunta aberta. Você tem que fazer a pergunta
Espera, o outro vai responder. E você tem que dar esse espaço para o outro responder. Eu lembro, né, de um casal que eu atendi recentemente e na dinâmica do casal no consultório era uma coisa louca, porque um atropelava o outro, não se permitia que o outro terminasse a linha de raciocínio. Gente, eu acho isso tão ruim, eu acho isso tão destrutivo. A pessoa está falando e o outro vai e atropela, o outro passa na frente. Ou então o outro quer adivinhar o que aquela pessoa ia falar e conclui a fala do outro. O que vai acontecer num relacionamento de média e longa duração? A pessoa vai parando de falar. A pessoa vai se sentindo desestimulada a falar até o momento que ninguém fale mais nada, a não ser aquelas espetadas, né, que relacionamento desgastado tem muito. Dá uma espetada aqui, uma espetada acolá e ninguém consegue mais se comunicar. Então, quando você fizer uma pergunta numa situação de conflito, numa situação de discussão, espere a outra pessoa responder. Não queira bancar sabichona ou sabichão, né? De adivinhar o que o outro está querendo dizer, de adivinhar o que o outro está sentindo. Agora, claro, existem relacionamentos que por mais abertura que você dá, a outra pessoa não fala. A outra pessoa tem naturalmente dificuldade de se expressar. E aí, do mesmo jeito, né, que um pode cansar porque o outro não permite falar, existe também a possibilidade de um cansar porque o outro nunca fala, né? E não estou dizendo, em relacionamentos de casais, por exemplo, aquela coisa de TDR todos os dias. Gente, isso é um saco, é insuportável TDR todos os dias, ninguém merece. Agora, vez por outra, é importante que o casal se reúna e vamos dar uma geral no nosso relacionamento. Como é que a gente tá? Aonde que a gente está indo bem, né? Aonde que está redondinho o nosso relacionamento? Onde nós estamos tendo dificuldade? O que a gente pode fazer para melhorar? Sempre buscando investir no relacionamento. E quando eu falo investir no relacionamento, estou falando em relacionamento de casal, estou falando em relacionamento de amizade, estou falando em relacionamento profissional, estou falando em todos os relacionamentos da nossa vida, tá? Porque a gente tem esse péssimo hábito de, não concordou comigo, não quero escutar. Não quero saber, encerro a conversa, viu? Não existe ninguém igual a você. Na medida em que você é único, você vai pensar, sentir e se comportar de maneira diferente do seu amigo, do seu parente, do seu colega de trabalho, do seu namorado, da sua namorada. Então, aceite. Eu sempre digo, aceita que dói menos. Aceite que a outra pessoa é diferente de você. Ela não é obrigada a pensar do mesmo jeito que você. Mas, claro, se a gente der abertura, a gente pode conversar e chegar num consenso. O que é um relacionamento bem-sucedido? Não é 100% para mim, não é 100% para você. Um relacionamento bem-sucedido é quando a gente sabe ceder, quando a gente sabe se doar, quando a gente sabe respeitar as diferenças, quando a gente não quer impor ao outro as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que a gente considera que é importante para nós, pode ser para nós, pode não ser para outra pessoa. Então, aprender a reconhecer e aceitar as diferenças, ok? Uma outra dica fundamental para gerenciar conflitos. A nossa quinta dica, mantenha a sua voz calma, ok? O que eu estava falando para vocês agora há pouco. Você pode observar numa discussão, o tom de voz começa baixo, aí um aumenta, aí o outro aumenta mais do que esse, aí o outro aumenta mais, aí daqui a pouco esse aqui tá gritando, esse aqui tá já ofendendo com gritaria. Onde vai chegar essa discussão? Absolutamente nada. A desgaste, a agressões verbais e muitas vezes chega a agressão física. Então, quando você estiver num conflito, você precisa manter a sua voz calma. E eu já testei, tá, gente? Eu já testei. Você pensa que a Juju não tem conflito também? Já testei. O que a gente observa? Quanto mais baixo o seu tom de voz, vamos supor que você está numa discussão com alguém e a outra pessoa já está no nível de gritaria, já está gritando. Aí você abaixa significativamente a sua voz. O que vai acontecer? A pessoa que está gritando, para ouvir o que você está falando, ela vai ter que baixar o tom de voz, senão ela não vai conseguir te ouvir, tá? Então, manter a sua voz calma, ponderada, ouvir, esperar a sua vez de falar, né? Então, isso é fundamental. Se você aumenta o seu tom de voz,
automaticamente a outra pessoa vai se contaminar e vai querer falar mais alto que você. E se chegou naquele nível de gritaria, gente, daí para tudo, porque não vai render mais nada, tá? Aí alguém tem que saber se render, alguém tem que saber sair da situação e deixar para conversar depois. Porque tem gente que fala assim pra mim: ah, Ju, a gente tem uma discussão, tem um conflito, tem que resolver na hora. Não, meus amores, não. Nem sempre é possível resolver a questão na hora. Depende dos ânimos, né? Se os ânimos estiverem muito aflorados, se for uma situação de discussão por alguma coisa muito séria, se, enfim, houve algum problema grave, a pessoa vai estar emocionalmente tão comprometida que ela não vai conseguir baixar o tom de voz, ela não vai conseguir conversar naquele momento. Daí, alguém tem que ser lúcido e controlado nesse momento, esperar um pouquinho, deixar passar e num outro momento, talvez algumas horas depois, talvez no dia seguinte, voltar e retomar o assunto até resolver. Uma coisa que eu acho que péssimo nos relacionamentos: as pessoas vão pendurando as pendências. O que é isso, gente? Eu sempre digo que todos nós temos uma árvorezinha de pendência, tá? Algumas estão pesadas demais de tantas pendências que vão sendo penduradas lá e não resolvidas, outras menos. O que é essa árvorezinha de pendência? Tem uma situação que foi mal resolvida e você não retomou para resolver, pendura lá na árvorezinha. É mais uma pendência na sua vida. Então veja, se a questão não dá para ser resolvida na hora, e muitas vezes não é possível ser resolvida na hora, mantenha calma, o seu tom de voz tranquilo, ouça a outra pessoa e tenha a clareza, a lucidez de falar: bom, a gente conversa em outro momento porque não está funcionando, tá? Assim, de boa, bem tranquilo. Não, agora nós dois, sempre colocar a situação dos dois, porque se você aponta o dedinho pro outro e fala assim, porque agora você está gritando, não, isso também não funciona. Sempre tentar unificar a situação. Agora nós estamos muito nervosos, nós estamos muito irritados, é melhor a gente tentar conversar num outro momento. Sempre assim, sempre se colocando também na situação. Porque eu sempre digo, um relacionamento não acaba por conta de um e nem é bem sucedido também por conta de um. Os dois têm participação nessa história. A última dica, então, né, para você gerenciar um conflito, para você saber lidar com o conflito, é assim: concorde em não concordar. Como que é isso, gente? Então, nem todos os que eu acabei de falar para você, nem todos os conflitos, eles vão apresentar, eles vão produzir resultados amigáveis, ok? Ou aceitáveis. Então, algo que a gente precisa entender numa discussão, numa situação de conflito. Às vezes, a pessoa não está, digamos assim, madura o suficiente para lidar com aquela questão. Às vezes, a pessoa não está disposta a lidar com aquela situação. Às vezes, a pessoa é intransigente e não cede nem um tantinho assim. Porque, como eu falei, para cultivar um relacionamento saudável, ambos, os dois, têm que saber ceder, os dois têm que se doar. Em muitas situações, gente, a gente não deve procurar ter razão, né? Ou brigar por ter razão. Eu sempre falo para as pessoas: você quer ter razão ou você quer ser feliz? E podem acreditar em mim, em muitas situações é melhor ser feliz do que ter razão, né? Porque você pode fazer valer a sua razão, você realmente pode ter razão e você vai ser infeliz. Então, ser flexível, saber lidar com as divergências, saber lidar com as diferenças e tentar propiciar uma comunicação o mais saudável possível. E se você percebe que naquele conflito a coisa está tão tensa, a coisa está tão complicada, que não está saindo do lugar, que não está gerando nada frutífero, que não está avançando, então alguém tem que interromper, né? Alguém tem que parar essa discussão e retoma num outro momento. Assim, muitas vezes a gente precisa saber que assim, os conflitos, né, eles se mantêm e eles aumentam de intensidade porque existem duas pessoas, no mínimo, né, gente? Porque pode ter discussão em grupo, mas no mínimo duas pessoas. Isso significa o quê? Que a sua atitude vai refletir no outro. A sua maneira de se posicionar nesse conflito, nessa discussão, vai refletir no outro, tá? Então, se você conseguir manter a sua calma, manter a sua tranquilidade, saber ouvir, relaxar a musculatura, não demonstrar
fisicamente aquela reação de defesa, né? Como se você estivesse sendo atacado. Enfim, se você conseguir manipular essas situações, você vai sair tranquila de um conflito, de uma discussão. Agora, vocês precisam entender o seguinte: nos relacionamentos humanos, aqui, amanhã, enfim, em algum momento, vão haver discussões, vão haver divergências, tá? Ninguém é obrigado a pensar como você, mas tem uma coisa que eu considero fundamental, e você também não é obrigado a pensar como ninguém, ok? Tem uma coisa fundamental: é importante ter respeito. Eu posso não pensar como você, eu posso não concordar com você, mas eu sou obrigada a te respeitar. E respeito, né, é um dos elementos que está faltando na nossa vida em comunidade, na nossa vida familiar, na nossa vida relacional. Respeito, respeito pelo outro, respeito às diferenças, respeito aos comportamentos que não são iguais aos seus, respeito à singularidade da pessoa com quem você se relaciona. A outra pessoa nunca vai ser igual a você, nunca vai corresponder todas as suas expectativas, da mesma forma que você também não vai corresponder todas as expectativas dessa pessoa. E não existe perfeição, nem sua, nem do outro, tá? Então, querer viver junto com alguém é respeitar as diferenças, né? Aceitar algumas que você nem curte muito, mas assim, no pacote, o que tem de bom é maior do que o que tem de ruim, porque se você tem essa ilusão de se relacionar com alguém que é exatamente o seu número, que apresenta todas as características que você considera positivas, que é o teu sonho de consumo, esquece, meu amor. Essa pessoa não existe, a não ser na sua fantasia. Então, se tem uma pessoa que você convive, que você se relaciona, que é assim, o que tem de bom é maior do que o que tem de ruim, conserve, cultive, porque tá no caminho. Combinados? Então, só lembrando, meus amores, a Juju tá passando do horário toda segunda-feira. Dia 26/8, nós teremos a segunda jornada de psicologia de Americana. A Juju vai estar abrindo o evento falando da resposta sexual humana, ok? Desejo, excitação e orgasmo. E eu vou estar apresentando os meus livros, inclusive o último lançamento, Amor Próprio, para quem quiser estar lá, né, conferindo as apresentações, as palestras, muita coisa interessante, muita coisa que vai agregar, né, para você, muita coisa para a gente aprender, né? E também quiser adquirir o livro, dia 26/8, a partir das 8 horas da manhã, no hotel em Americana. E também dia 28 e 29 de outubro nós teremos a primeira feira literária de Americana, que eu também vou participar, um grande prazer, esse evento, né, essa iniciativa, que tenhamos muitas iniciativas mais como essa, no dia 28 e 29 de outubro, e eu ainda passo para vocês onde vai ser essa primeira feira literária de Americana. Combinados? Então, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que você não entendeu, você pode enviar para o meu e-mail, para a minha fanpage, né, Jussane Oliveira Psicóloga, você me encontra fácil, o meu blog, falapraju.com.br, e gente, agora eu tenho o Insta profissional, né? Então, se você quiser me seguir no Insta profissional, é @falapraju, ok? Segue lá que tem muita coisa interessante e tá vindo muito material bom à beça para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso relacionamento e para a nossa vida sexual. Combinados? Um grande beijo para vocês, que vocês tenham uma semana excelente, produtiva, doce, como os doces maravilhosos da minha amiga Deusa. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Beijo para vocês.